Nós estamos, então, retomando o ciclo de conferências dos encontros com o professor Herculano Pires, em homenagem ao centenário do professor. E hoje estamos aqui com a nossa companheira Júlia Nezu, que é formada em Direito pela Universidade de São Paulo, é presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que vai falar sobre o livro Mediunidade. O tema da palestra dela é Conceituação da Mediunidade, análise geral de seus problemas atuais. Ao final da palestra, como sempre, nós teremos um tempo para perguntas, e as pessoas que estiverem online hoje vão poder começar a fazer perguntas pelo nosso site, e, se possível, iremos responder a todas. Obrigada. Boa palestra, Júlia. Não precisa. Então, boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre querido, nos abençoe agora e sempre. Hoje, então, nosso tema é sobre mediunidade, um dos livros muito importantes do Herculano. Aliás, não sei qual é o livro mais importante, porque todos são muito importantes. Mas esse livro, Mediunidade, eu creio que depois do livro dos Médiuns, de Allan Kardec, eu acho que quem conheceu o livro do Herculano Pires vai ter assim um respaldo bastante grande para realizar um trabalho mediúnico de acordo com a codificação de Allan Kardec. Conforme disse Emmanuel, o nosso querido Herculano Pires, ele foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, todo o trabalho do Herculano está embasado na codificação. Mesmo quando ele dá opinião, você pode ir lá pesquisar que vamos encontrar aquela mesma explicação dentro da codificação de Allan Kardec. Inicialmente, nós queremos lembrar que quando Kardec lançou o livro dos Espíritos em 1857, também naquela época, todos nós sabemos através da história, que houve assim uma explosão de mediunidade em diversas partes do mundo e naturalmente houveram grupos que se comunicavam com Kardec não só para trocar e enviar-lhe as mensagens para análise, como também era uma maneira, então, de participar daquela doutrina que havia sido recentemente trazida. Mas Kardec diz, na Revista Espírita, que eles tiveram, assim, uma certa dificuldade de disciplinar os médiuns, porque, ao conhecerem o livro dos Espíritos, todo mundo se empolgou, mas, na verdade, ainda não existia um livro que pudesse falar sobre a mediunidade. E aí ele escreveu, logo em seguida, algumas orientações para que ele pudesse enviar aos grupos que participavam da doutrina, começaram a participar e que trocavam as informações com Kardec. Entretanto, ele diz que somente depois que ele recebeu a orientação do plano espiritual e quando ele conseguiu terminar de escrever o livro dos médiuns, grande parte são comunicações dos espíritos superiores, dando orientações sobre a mediunidade. É um verdadeiro tratado da mediunidade, que vale a pena todos nós estudarmos também o livro dos médiuns. Aí o Kardec diz na Revista Espírita que, passado algum tempo, ele, voltando a visitar aqueles grupos, ele percebeu que aquele livro, que recebido pelo plano espiritual, que ele havia editado, publicado e naturalmente enviado a esses grupos todos, então a mediunidade já estava bem mais disciplinada. Mais ou menos nessa linha, né, de acontecimentos, aqui no Brasil também passamos na década de 30, 40, 50, uma dispersão bastante grande dentro do movimento espírita em todos os sentidos. Até porque nós tínhamos lá a perseguição, né, de outras denominações religiosas, nós tínhamos o problema das casas espíritas que muitas vezes eram perseguidas até por entidades governamentais que não conseguiam compreender a altitude ou a altura do trabalho da doutrina espírita.
E aí nós tivemos aí N histórias e N fatos narrados pela história de companheiros como Caio Barchuta, Eurípides Barçanufo, como Anália Franco e tantos outros que foram literalmente perseguidos. E a doutrina espírita, naturalmente, trazendo essa nova visão, sofreu aí uma perseguição bastante grande, não só no Brasil, como também no exterior. E aí, nessa década, quando o nosso movimento espírita ainda não tinha, como hoje, o hábito do estudo. Hoje nós temos o hábito do estudo. Hoje as casas espíritas normalmente têm cursos de espiritismo, tem curso de educação mediúnica, tem os cursos de evangelho, enfim, as casas espíritas hoje já privilegiam e valorizam o estudo, mas nem sempre foi assim. Nós tivemos épocas em que a doutrina espírita, nós tivemos uma invasão de enxertias, de sincretismos dentro da doutrina espírita e nós mesmos, os espíritas, às vezes tínhamos conceitos muito divergentes uns dos outros. E aí, neste contexto, também a doutrina espírita ainda não tinha a sua parte científica tão desenvolvida. Eu diria que nem hoje nós temos a parte científica suficientemente desenvolvida, embora tenhamos no aspecto da experimentação muitas pesquisas que têm hoje o respaldo, por exemplo, das academias. Uma quantidade grande, isso ainda não acontecia na época do nosso Herculano Pires, né, mas naturalmente ele vem acompanhando em espírito essa mudança, esse desenvolvimento, né, do entendimento da doutrina nas academias, nas dissertações de mestrado ou nas teses de doutorado. Hoje nós encontramos nas universidades do Brasil inteiro pesquisadores procurando buscar, compreender e pesquisar, mesmo cientificamente falando, os fatos mediúnicos, por exemplo. Então, tanto que hoje em dia nós temos já diversas faculdades, universidades que têm a cadeira de espiritualidades implantada já como ainda em algumas faculdades são optativas. Entretanto, nos Estados Unidos, por exemplo, de quase todas as faculdades de medicina que tem lá, quase toda a maior parte dessas faculdades de medicina, segundo nos contou o Dr. Sérgio Felipe, já tem uma cadeira chamada espiritualidade ao longo de dezenas de anos, né? E neste contexto, o Herculano Pires conta nesse livro A Mediunidade que tinha o pesquisador nos Estados Unidos, na Universidade de Duke, que era o Heine, né, que é o famoso pesquisador de fenômenos mediúnicos, que é o Heine. Ele conseguiu comprovar determinadas pesquisas que levou naturalmente como um ponto bastante positivo para que os aspectos espirituais de obsessões ou mesmo os fenômenos mediúnicos de levitação, os fenômenos de materialização, os diversos fenômenos que o espírito é capaz de provocar, né, com a presença de determinados médiuns de efeitos físicos. Então, essas realidades que foram estudadas, por exemplo, por Heine, foi levada às universidades e a partir de então, diz o Herculano, que pelo menos nesse sentido, né, as comprovações começaram a adentrar as academias, né? Então, isso trouxe também, de um lado, o interesse de determinados cientistas, pesquisadores, em busca de conhecer esses fenômenos mediúnicos que aconteciam. E, por outro lado, mesmo no meio espírita, então, com essa notícia, vamos dizer assim, boa, essa notícia positiva para nós espíritas, também apareceram aqueles que se aproveitaram, né, vamos dizer assim, desta leva, de uma nova leva, de um pensamento novo, quando o espiritismo começou a ter uma aceitação melhor e ter uma credibilidade melhor, em virtude de N pesquisas realizadas por grandes pesquisadores que a história nos traz. Então, também aqui no Brasil,
sentimos essa repercussão desses fatos todos. O Herculano diz que o Espiritismo, né, na verdade, ele abrange todo o conhecimento humano, né? Por isso que nós estudamos, nós temos que conhecer, temos que ter a cultura geral para melhor compreendermos a doutrina espírita. Muitas vezes nós não conseguimos interpretar, conhecer aquilo que está na codificação, ou mesmo o ensinamento dos espíritos, porque nós descuidamos de conhecer, de estudar, né, de termos assim uma cultura de outros estudos atinentes a outras atividades. Essas atividades que o nosso Herculano diz que nós devemos também conhecer, devem ser acrescidas naturalmente da nossa dimensão espiritual, porque justamente essa dimensão espiritual que nós conhecemos através da doutrina espírita e que nós recebemos através deste legado deixado por Kardec, é que nós vamos completar o entendimento e vamos conseguir termos as respostas, né, já de uma maneira mais integral, uma resposta muito mais coerente, uma resposta muito mais completa, quando nós colocamos a ciência, o componente espiritual. Né? Se nossa ciência ainda é uma ciência tão materialista, é porque está faltando à nossa ciência o componente espiritual. Se as nossas academias hoje são já com uma certa preocupação de estudar a parte espiritual, então já é um avanço bastante grande, que já na época do nosso Herculano havia uma preocupação bastante grande. E ele diz sobre o conceito de mediunidade o seguinte: com respeito aos conceitos de mediunidade, ele diz que primeira coisa, o que é ser o médium? O médium é aquele que é intermediário, é aquele que é um medianeiro, é aquele que tem uma possibilidade, uma sensibilidade capaz de ter a comunicação com aqueles que estão vivendo num outro plano da vida, ou sejam, os espíritos. Então, a faculdade de comunicação que é a mediunidade. Portanto, mediunidade o que é? É apenas uma faculdade de comunicação. Todos nós temos essa faculdade? Será que nós temos todos? Todos nós temos essa faculdade. Só que nós temos, segundo o nosso livro, as pessoas que têm essa mediunidade, todos nós temos uma mediunidade natural, cada qual dentro do seu patamar de mediunidade, de acordo com as suas vivências, de suas múltiplas encarnações e de suas aquisições. Entretanto, todos nós temos essa possibilidade de trocar pensamentos. Quantas vezes nós pensamos em alguém e esse alguém nos telefona? Não é verdade? Ou então uma mãe, quando um filho está num perigo, nós não pressentimos? Então nós temos essa possibilidade de trocar pensamentos, ou seja, essa mediunidade natural, todos nós temos. Quantas vezes nós pensamos em fazer alguma coisa e vamos caminhando pela rua e aí nós encontramos a pessoa, não é verdade? Já não aconteceu isso creio que aconteceu com quase todos nós. Então, essa é uma mediunidade natural. Ele coloca também a mediunidade natural, isso também nós encontramos no livro dos médiuns, e a mediunidade ostensiva, aquela mediunidade que podemos chamar, como está no nosso livro, de mediunidade estática ou de mediunidade dinâmica. A mediunidade estática é essa que todos nós temos. A mediunidade dinâmica é aquela mediunidade que nós chegamos numa nova encarnação já com uma proposta, já com uma programação de trabalho no campo mediúnico. Então, aquele que vem com essa programação, todos nós conhecemos médiuns que vieram com essa programação, né? Todo mundo, é só falar, o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, a Ivone Pereira, enfim, são tantas pessoas que vieram com uma programação no campo da mediunidade. Então, essas pessoas têm essa mediunidade chamada a mediunidade ostensiva ou a mediunidade dinâmica, né? São
apenas palavras para designar aquela mediunidade programada, que também nós encontramos muitas vezes com o nome de mediunato. Fulano tem um mediunato, né? Mediunato no sentido de ter uma tarefa, um trabalho, um compromisso naquele campo da mediunidade. O Herculano diz no nosso livro que a mediunidade vai desenvolvendo nas pessoas e também tem a questão dos ciclos durante a nossa vida. Então, no início, até os 7, 8 anos de idade, no período infantil, as nossas crianças, nós também quando fomos crianças, nós podemos perceber que essas crianças têm maior facilidade de ver os espíritos, de conviver com os espíritos. Muitas vezes essas crianças têm ali conversa com os espíritos e os pais, ao desconhecerem as realidades espirituais, pode achar que simplesmente a criança está tendo uma imaginação mais fértil, né? Mas grande parte das vezes não é imaginação das crianças. É que até os 7 anos de idade, conforme nos explica Emmanuel, inclusive no livro Consolador, a criança ainda não completou sequer a sua encarnação, a encarnação atual. Então, esta criança ainda está com a sua sensibilidade muito aflorada até uns 7 anos de idade. Depois ela vai ajustando devagarzinho e a partir dessa idade, ela não vai, quem tem criança que tem muita vidência, ela vai parando de ter aquela vidência, os amiguinhos imaginários, né, que as crianças muitas vezes têm também. Então, são até essa fase de 7, 8 anos, né? Na minha casa eu me lembro da minha filha mais velha, ela era pequenininha e ela falava: mãe, olha, você deixa eu brincar com a Patrícia? Eu pensava assim, Patrícia? Né? Não tinha ninguém que chamava Patrícia. Falou: não, mamãe, é uma amiga que vem brincar comigo. Então, de vez em quando, vinha a Patrícia brincar com ela, outras vezes eram outras pessoas, e à medida que ela foi chegando nos 7, 8 anos de idade, então ela não falava mais, né? Depois a mediunidade, neste aspecto da sua sensibilidade, foi diminuindo, entrou para a fase da adolescência, normalmente na fase da adolescência, a não ser quando a pessoa vem com uma mediunidade programada para um trabalho, para um compromisso. Então, como o Divaldo conta, ele tinha 3 anos de idade, começou a ter vidência e depois ele teve vidência o resto da sua encarnação até hoje. O Chico também, desde criança, quem viu o filme viu, né, que ele conversava com os espíritos e ele tinha 3 ou 4 anos de idade, sentado à mesa, ele deu um diagnóstico de uma doença de uma pessoa que estava visitando sua família, que não poderia partir de uma criança naquela idade. E ele disse: quem te falou? Falou: foi uma pessoa que estava aqui que me falou isso, né? Então, esse tipo de médiums que vem com um mediunato, que vem com um compromisso na área da mediunidade, então prevalece. Mas os demais, às vezes, a criança, principalmente até os 4 anos de idade, nós percebemos que a criança tem uma vida dupla, né? Depois disso vai diminuindo, aos 7, 8 anos vai diminuindo. O segundo ciclo, 12, 13 anos, quem tem essa mediunidade ostensiva ou a mediunidade dinâmica, então continuará tendo ainda, apesar de entrar por uma outra fase, que é um outro ciclo, mas dessa fase da adolescência também ainda continuará tendo essas manifestações. Então, Kardec nos diz isso, o Herculano também recomenda que essas crianças ou esses jovens adolescentes que têm essa mediunidade ostensiva, então não podem ainda trabalhar numa mesa de desobsessão, não pode trabalhar mediunicamente, mas essas crianças devem ser direcionadas para o estudo, se necessário for, para uma assistência espiritual, tomar o passe, fazer a prece, né, ensinar as crianças a doutrina, enfim, para que essas crianças não venham a se desequilibrar. Mas normalmente não se desequilibra não, porque já vem com uma tarefa definida, né?
Agora, quando desequilibra, porque às vezes fazendo uma assistência espiritual, levando para tomar o passe, levando para a evangelização infantil e orando, e os pais também dentro da sua casa, tendo mantendo a vibração mais positiva, a criança se equilibra normalmente, né? Depois tem o terceiro ciclo, que diz o nosso Herculano, nesse seu livro, de jovens já com 18, 20 anos de idade. Que nessa fase, então, a mediunidade, se for ostensiva, ela se manifestará, senão, normalmente tende a desaparecer, né? Tem muito mais criança na casa espírita que vem buscar um socorro espiritual do que um jovem de 18, 20 anos, porque já equacionou o problema na sua juventude, né? Enquanto eles estão naquela fase da adolescência, se os pais, naturalmente, conhecerem a doutrina e se os pais tomarem essas providências, ela estará equilibrada. Se não tiver essa mediunidade, se for uma mediunidade dinâmica, é mais um motivo para que esse jovem tenha o respaldo da casa espírita no sentido de serem direcionados principalmente para o estudo, né? Porque nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado. Porém, né, o espírito encarnado não importa a sua elevação moral, independentemente da evolução moral, pessoa que vem com a mediunidade, a mediunidade vai eclodir. E aí vai depender naturalmente da orientação que esta pessoa receber. Nas nossas clínicas, hospitais psiquiátricos estão superlotados de pessoas que estão catalogadas como esquizofrênicas ou com outras enfermidades, e entretanto nós espíritas sabemos que são somente pessoas debaixo de uma obsessão. Às vezes ela pode estar debaixo de uma fascinação, às vezes ela pode estar sendo subjugada pelo espírito, pode estar até em grau de possessão, conforme diz o próprio Kardec, embora inicialmente Kardec classificou a obsessão em 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação, né? Que a fascinação é uma obsessão muito difícil de ser debelada, de ser tratada, porque vai depender muito da vontade daquele que está sendo obsidiado. Porque se a pessoa não quiser, como aquele que é dependente químico, se a pessoa não quiser ser ajudada, dificilmente vai sair de uma fascinação, né? Quando é uma obsessão simples, uma água fluidificada, um passe, um evangelho, um ambiente melhor, no instantinho a pessoa sai daquela obsessão, né? São pensamentos negativos que vão influenciá-la, mas facilmente essas pessoas podem receber ajuda numa casa espírita, ou mesmo em casa. Se tiver alguém em casa que conheça um pouco sobre mediunidade e tiver condições de explicar e ajudar essa pessoa, né, fazendo o evangelho no lar, por exemplo, então, uma obsessão simples, quem não passa por uma obsessão simples, não é verdade? Todo mundo passa por uma obsessãozinha de vez em quando, é a porta nossa da invigilância. Então, vamos dizer assim, que é como se fosse um resfriado. Quem não pega um resfriado, não é verdade? É uma expiação e provas onde ainda o resfriado, as viroses, etc., estão aí no ar, né, que nós respiramos. Então, faz parte, vamos dizer, ainda do nosso aprendizado e da nossa vida no nosso momento atual evolutivo. Mas as obsessões, subjugações, já não. A subjugação precisa normalmente de um tratamento prolongado. Na subjugação, normalmente, são espíritos que já se conhecem. Dificilmente alguém vai obsidiar, pode ser obsidiar ou obsedar, viu? No dicionário está das duas formas. Então, se eu falar obsidiado ou obsedado, considerem como palavras corretas, tudo bem? Então, o obsedado, quando ele tem uma subjugação, ele precisa de ajuda, né? Ele não tem mais vontade, não tem querer. Então,
se alguém não ajudá-lo, se alguém não inocular-lhe os fluidos positivos, energias positivas, né, para ajudar no reequilíbrio energético daquela pessoa, e se ela não for ajudada através de passes e sobretudo, de palestras e orientações salutares, dificilmente ela vai conseguir sair sozinha de uma obsessão. Bem? Agora, na fascinação, aí já é mais complicado. A fascinação, normalmente nós encontramos médiuns fascinados, né? São aqueles médiuns que acham que eles são médiuns maravilhosos, que eles só recebem espíritos luminares, são aqueles médiuns que têm um orgulho, o seu orgulho e a sua vaidade estão muito exacerbados. Então, justamente os espíritos inferiores, porque só o espírito inferior que vai obsidiar alguém. Existe obsessão de espírito bom? Não tem nenhuma obsessão de espírito bom, né? Então, são os espíritos inferiores. E esses espíritos inferiores, normalmente, eles fascinam o médium através das suas próprias imperfeições. Eles pegam a parte fraca do médium, o orgulho, a vaidade, né? Normalmente o egoísmo, né? Essas chagas aí da nossa humanidade, e fazem com que essa pessoa não consiga mais enxergar o ridículo dos seus pensamentos, daquilo que ela fala, das mensagens que muitas vezes ela acredita ser uma mensagem verdadeira, quando a mensagem não tem nada de verdadeiro. Também o Herculano diz que tem um quarto ciclo, né, que é aquela mediunidade tardia, né? Aquela mediunidade, quando chegamos na nossa idade, viu, Herculano? De repente a mediunidade começa a eclodir, né? Pela nossa idade, né? E aí, de repente, você começa a ter evidência, você começa a ter premonições, então é uma mediunidade tardia. Diz o Herculano, seu pai, que muitas vezes é até uma preparação para a desencarnação. Não é verdade? Pois é. Mas diz ele também que apesar, pode ser, nem todos os casos são assim, mas alguns casos podem ser assim, né? Que é uma preparação, é a bondade dos nossos mentores espirituais, que muitas vezes nos ajudam nesse sentido para que preparemos-nos para a desencarnação, né? Tem gente que não acredita na continuidade da vida, não acredita na sobrevivência do espírito, acha que vai ficar em estado de inércia total até o dia do juízo final, etc., né? Então, às vezes, é uma misericórdia do alto e que nós temos essa possibilidade. Vou pedir licença para contar um fato. A minha avó, mãe da minha mãe, ela já estava doente no final da sua vida e ela morava com a minha mãe. Então, um dia eu cheguei para visitá-la, ô vó, tudo bem e tal, em japonês, né? Claro, porque ela só falava em japonês. Aí falou, não sente aí. Eu falei, por quê? Porque o vovô está sentado aí, né? Eu falei, vó, mas o vovô é espírito, se eu sentar-me, não tem problema. Não. E um belo dia ela disse assim, olha, hoje eu preciso que chame a cabeleireira, que eu preciso fazer as minhas unhas, preciso de arrumar o meu cabelo e fale para sua mãe me arranjar um vestido bem bonito, porque o vovô vai me levar para passear. E foi passear, né? Né? Então, eu imaginei, falei, deve ser a mediunidade tardia, porque eu nunca ouvi dizer que ela tivesse vidência, de repente ela me diz, não senta aí que eu vou estar aí, né? Então, imagino eu que deve se referir a esse tipo de evidência. Então, o Herculano, ele diz que a potencialidade mediúnica nunca permanece letárgica, ou seja, a mediunidade desenvolve. Nós podemos desenvolver a mediunidade, porque é uma faculdade, ou seja, a inteligência é uma faculdade? A inteligência é uma faculdade, razão, lógica, discernimento. Nós temos N faculdades em desenvolvimento em nós, né? E aí ele diz, olha, a mediunidade
mediunidade também é uma faculdade, então ela não fica parada no tempo e no espaço, mas ela vai desenvolvendo, independentemente se você é um médium ostensivo ou não, se você é um médium dinâmico ou não, né? Do dinâmico no sentido daquele médium que vem com uma tarefa definida no campo da mediunidade. Mas independentemente de ser um médium dessa maneira ou não, todos nós vamos desenvolvendo a nossa mediunidade à medida que vamos também adquirindo progresso espiritual, né? Não que o progresso espiritual seja determinante de uma boa mediunidade, não. Às vezes a pessoa vem com aquela mediunidade como um resgate. Não é porque ela era boazinha, era porque ela precisava daquela mediunidade para vir resgatar aquilo que ela fez de errado em outras encarnações. Então tem esse tipo de mediunidade também. Tem aquela mediunidade, que é uma mediunidade missionária, como a do Chico Xavier. Evidentemente, acho que ele não precisava de vir aqui resgatar nada, né? Com toda a bondade que ele tinha no seu coração, mostra-se que era um espírito já com uma evolução acima da média de todos nós. Então, não acredito que ele tenha vindo para nenhum resgate, mas ele veio com uma missão mesmo, era uma mediunidade missionária. E aí o nosso Herculano diz, né, que essa mediunidade, né, que também é chamada de estática, tem gente que fala assim, mas eu não preciso estudar, não preciso de ir no centro espírita, não preciso fazer nada, porque eu não vejo, não ouço, não isso, não aquilo, então, como eu não vejo nada, não ouço nada, não percebo nada, então não sou médium. Não, todos nós temos essa sensibilidade. Se nós nos aquietarmos interiormente, muitas vezes, naquele silêncio em que nós fazemos a nossa oração, nós percebemos dilatar vamos dizer assim, as nossas antenas psíquicas. Já experimentaram fazer isso? Todo mundo pode experimentar. Na hora da prece, você se recolhe, você se concentra, procura esvaziar-se dos seus problemas, etc. Concentra o seu pensamento e você vai ver que você começa a ter uma percepção, e não precisa ser nenhum médium excepcional para que você tenha esse tipo, né, de mediunidade que todos nós temos, né? Quando a mediunidade, quem vem com uma mediunidade ostensiva, ela pode ser bloqueada, pode ser retirada, de repente ela deixa de ser médium? Nem sempre, né? O que acontece é que os bons se retiram, então fica um vazio. Então parece que não tem mais mediunidade. Não é que ela não tem mediunidade, é que aqueles que tinham a tarefa de trabalhar com aquele médium não estão mais. E aí vem os outros, por sintonia e afinidade. A nossa companhia espiritual é de acordo com a nossa sintonia e afinidade. Se nós pensarmos de uma maneira positiva, se nós tivermos bons sentimentos, bons pensamentos, então os espíritos que nos acompanharão também serão aqueles que têm esse mesmo teor de pensamento. Agora, se nós tivermos muito ódio, raiva, né, muito não, nem muito nem pouco, né, sentimento ruim, qualquer sentimento ruim, então aqueles que têm os mesmos sentimentos se aproximarão de nós. É como aquele que é o viciado, né? Mas eu não sou um viciado. Então, não é um viciado, mas não pode viver sem a bebida, não pode viver sem determinadas substâncias tóxicas que costuma ingerir em forma de tabaco e outras coisas mais. E atrás de um viciado sempre tem um viciado espiritual, né? Porque existe a questão do vampirismo, que o Herculano Pires trata também nesse livro. É um capítulo muito interessante que ele fala do vampirismo, ou seja, de espíritos que aproveitam das emanações fluídicas de uma determinada pessoa e ali vampiriza literalmente, ela suga aquela energia. Até o Herculano conta uma história de um rapaz, né, que ele tinha, esse era uma história, acho que era um rapaz já que tinha uns 50 anos de idade, e ele diz que esse senhor, ele tinha uma entidade vampirizadora que durante um tempo
esteve com ele espiritualmente falando, mas assim com, vamos dizer assim, no campo sexual com ele. E aí ele ficou desesperado, porque todo mundo sabe que isso não é uma coisa normal. De repente você está dormindo e você começa a ter relações amorosas com um espírito. Claro que nós somos espíritos encarnados, não tem nada que está aí com relacionamentos amorosos com os espíritos desencarnados. Natural que isso é uma obsessão. E também aí tem um caso de vampirismo, né? Entidades como essas sugam as energias vitais da pessoa e a vítima encarnada, ela fica assim, envelhece antes do tempo. A vítima encarnada tem assim um desequilíbrio mental, ela passa a viver uma vida não verdadeira, né? Então essa pessoa precisa de muita ajuda espiritual mesmo, uma ajuda bastante forte da família para que ela possa sair desse vampirismo. Ela está sendo vampirizada. O Herculano conta também outros casos de vampirismo, né, dentro desse livro aqui. Aí essa pessoa teve a sorte de ser trazida para um centro espírita, passou pelo atendimento fraterno e ela, então, por isso que às vezes é bom ter no atendimento fraterno, homem atendendo homem e mulher atendendo mulher, quando tem alguma coisa assim que um homem não quer falar com uma mulher, ou uma mulher não quer falar com um homem, né? Às vezes a pessoa chega e fala, olha, nós temos aqui essa pessoa para atender. Ai, não podia ser uma mulher? Né? Então, você já sabe que o assunto deve ser grave. Então, essa pessoa foi atendida, graças a Deus, teve todo o atendimento espiritual, contou o Herculano, e durante 10 anos ela teve que lutar diariamente contra essas forças vampirescas que o dominavam. Ele diz que ele teve que, agora, para buscar essa força, ele tinha que ir numa casa espírita para receber essa energia, essa força, esse incentivo. E uma coisa que ele contou, que eu achei muito interessante, ele disse que a mãe dele, desencarnada, começou a aparecer, ele começou a ter vidência, essa pessoa. E ali, essa mãe aparecia, ela não falava nada, porque era um assunto que ela não podia se meter, não é verdade? Mas ela não podia dizer nada, mas ela aparecia a ele e ela chorava. Ela só chorava. E ela ia embora. E aí ele se reenergizava com novos ânimos, dizendo, não, eu tenho que sair disso. Eu sei que isso está errado, mas ele, no atendimento fraterno, ele diz assim, mas você sabe, mas que se o espírito quisesse voltar, eu queria ele de volta? Né? Quer dizer, tanto que ele estava envolvido com essa entidade que estava sugando as suas energias. E aí, depois de 10 anos de tratamento, diz que ele ficou bom, ele, mais para frente, ele casou, constituiu uma família, olha que beleza, né? Quer dizer, nem todo mundo que está debaixo de uma obsessão, sendo vampirizado, tudo tem uma solução. Ele precisa querer ser ajudado na verdade, né? Uma outra questão que o nosso Herculano coloca é sobre a questão dos médiums, né? Por que Kardec não veio médium? Não era fácil se ele tivesse vindo médium, né? Ele diz assim, não, Kardec não poderia ter vindo médium, a exemplo Camille Flammarion ou de outros espíritos que vieram contemporâneos a ele, que tinham mediunidade ostensiva, porque o médium tem muita facilidade de se desequilibrar, não é verdade? Principalmente de se fascinar. Já pensou começar a receber uma entidade e assinar lá Dr. Bezerra de Menezes, ou então, muitas vezes assina outros nomes, né? E o médium fica fascinado. Nossa, mas eu sou um grande médium, eu sou um grande instrumento espiritual, e se fascina. E o Kardec não podia se fascinar com nada. Eu acho que ele não se fascinaria, mas de qualquer maneira ele não veio com a mediunidade, porque ele precisava ser alguém que tivesse a visão de um cientista, que tivesse a visão de um educador, que tivesse a visão de pé no chão, né? De utilizar os instrumentos que ele naturalmente trouxe de outras encarnações em forma de conhecimento e também os conhecimentos dele nessa encarnação para que ele desse conta do trabalho que ele veio realizar no advento da
da codificação. Então, Herculano diz assim, não, por esses motivos, o Kardec não poderia correr nenhum risco, assim como muitos, por exemplo, nós tivemos aí a história de Swedenborg, não sei se vocês lembram, Swedenborg, um grande médium, ele acabou ficando fascinado por ele mesmo e acabou criando uma seita com grandes absurdos ali no meio. Também nós tivemos outros médiuns, assim como ele, que se perderam na mediunidade e acabaram interpretando as suas evidências erroneamente. Por quê? A vidência também é assim. A vidência, você vê, mas você tem muita influência naquilo que você vê. Nesse ambiente, um pode ver um espírito X e o outro pode ver um espírito inferior. Depende da sintonia que nós nos encontrarmos, né? Então, imagino que nesse ambiente só tem espírito de luzes, começando pelos encarnados, não é verdade? Né? Então, mas a vidência tem essas coisas, às vezes nós interpretamos a vidência também. Depois tem aquela outra questão, né? Kardec tem um capítulo que o nosso Herculano fala sobre mediunidade dos animais. Então ele diz assim, mas muita gente diz que o animal tem mediunidade. O animal tem mediunidade? Não tem mediunidade. Porque mediunidade é uma faculdade de comunicação. Você só pode comunicar com alguém através do pensamento e do pensamento inteligível. Quem sabe eles podem ser um médium entre eles. Lá, né? O cachorro, o gato, tem a linguagem deles, mas eles não são médiuns. Médiuns no sentido de ser intermediário dos dois planos da vida, como nós estamos colocando aqui, não existe isso, né? O Kardec diz, e o Herculano repete aqui no livro também, que a distância que existe entre nós e os animais é a distância que existe entre nós e Deus. Olha só, é muita distância. Então, não há combinações fluídicas e também não tem como você vestir o pensamento, né, de um animal ou de animal vestir um pensamento seu. Porque o pensamento, segundo nós aprendemos com André Luiz, né, são ondas eletromagnéticas. Nós emitimos ondas pensamento, que são as ondas, como ele chama lá, de mento-eletromagnéticas. E essas ondas são capazes de serem exteriorizadas por cada um de nós e eu posso captar aquilo que tiver na minha faixa. Se eu estiver numa faixa boa, eu capto todo mundo que estiver bem. Se eu estiver numa faixa lá embaixo, eu capto todo mundo que está lá embaixo, né? Então, e o animal tem isso? Não, eles estão numa outra frequência, né? Então, ele diz assim, teve uma coisa lá que eu li nesse livro há muito tempo, e eu reli por esses dias novamente, e continuei assim, meditando, né? Então, com licença e perdão do nosso Herculano, eu ainda estou pensando, porque ele diz assim, porque o Kardec diz o seguinte com relação aos animais, né? Ele diz assim, que teve uma pessoa, ele conta no livro dos médiuns, a história de uma pessoa que foi magnetizar o seu cão. Vocês lembram disso? Quem leu lá o livro dos médiuns? E a pessoa magnetizou o cão e o cão morreu. Por quê? Falou, as energias do ser humano não servem para o animal porque caiu nele como se fosse um raio, pela diferença da frequência vibratória, da frequência de ondas, né? Aí eu li no Herculano, onde ele fala de dar passe num cãozinho, né? E aí eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, bom, talvez o amor cobre multidão de pecados, também o amor nosso serve para qualquer coisa, né? O nosso amor serve para envolver uma planta. Você tem um pé de samambaia quase morrendo, você vai lá e conversa com o pé de samambaia. Não é a nossa conversa, mas é a nossa energia, a nossa vibração. E um pouco de água, é claro, e vitamina também faz bem. Então, porque não é tudo, né? Não vamos colocar tudo na conta do sobrenatural e do maravilhoso, porque na verdade não é bem assim. Mas aí eu estive analisando sobre este aspecto e tem um ponto aqui que o Herculano coloca que eu achei muito interessante. Ele diz assim,
Olha, tem gente que diz assim, existe animal no mundo espiritual, os animais são capazes de retornarem para visitar os seus donos, os animais podem também se materializarem, né? Então, o Herculano faz a seguinte questão. Leia que é muito interessante esse capítulo dele aí. Ele fala assim, ué, o espírito não é capaz de tomar a forma do outro? O espírito não pode se transportar ele não pode transportar uma planta, um animal, ele não pode fazer aparecer um animal, ele não pode, não existe o laboratório do mundo invisível, nos primeiros capítulos do livro dos médiuns, tem lá, laboratório do mundo invisível, a ação do espírito sobre a matéria, né? Então, se os espíritos brincalhões, os espíritos, vamos dizer assim, enganadores, quiserem enganar as pessoas de boa fé, vai lá e faz aparecer lá um cachorrinho, diz, olha, e aí a pessoa fala, nossa, o meu cachorro que morreu, ele veio me visitar, né? Aí, segundo a codificação, isso não existe, não é verdadeiro. Mas também eu não vou fechar a questão aqui, porque eu acho que tudo é uma questão de pesquisa, né? Estou falando até isso porque tem, aí hoje está na moda, né? Eu acho que todos nós devemos amar os animais, porque afinal de contas são nossos irmãos menores. Dentro da escala evolutiva, eles são nossos irmãos. Nós também passamos por lá, nós passamos pelo reino mineral, pelo reino animal, pelo reino vegetal, nós passamos por todos os reinos da natureza até chegarmos aqui. Então vamos respeitar toda essa escala, né, de evolução que existe atrás da gente. E sabemos que na nossa frente também existe uma escala muito grande, inclusive de reinos que nós nem sequer suspeitamos, conforme diz o Kardec, não é verdade? Mas eu penso que é um assunto a ser meditado, porque hoje tem muitas instituições aí que estão dando passe em animais, estão dando um tratamento, assim, vamos dizer, ao animal, como se fossem pessoas, né? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, e eu ainda estou em fase de análise e de estudo. Eu sei que assim como eu abraço o meu filho, e se ele estiver doente, eu sou capaz de fazer uma febrinha ir embora. Acho que toda mãe sabe fazer isso, não sabe? Principalmente se for numa noite de chuva, o marido não está em casa e você ter que buscar uma ajuda. E aí a primeira coisa que você faz, você abraça o teu filho e pede a Deus, faz uma oração. E certamente aquele filho vai dar uma melhorada, a não ser que seja uma doença, né? Tem doença que não adianta fazer isso, que também não vai sarar, né? Não vamos ser tão ingênuos assim. Mas, via de regra, a gente consegue dar uma ajuda. Então, tem esses fatores também. Eu acredito que a gente pode ajudar realmente o animal, a gente pode realmente ter um pensamento positivo, envolvê-lo nas vibrações amorosas, né? Mas eu ainda estou aqui analisando a respeito de aplicar o passe no animal, se a gente não vai acabar, né, prejudicando o animal. Eu sei que existe, o Herculano mesmo fala que tem os espíritos da natureza. Então, você tem um problema, você evoca os espíritos da natureza para vir ajudar o teu animalzinho. Não sei se vocês lembram desse capítulo, que o Herculano fala sobre isso, sobre a mediunidade nos animais, né? Então, é uma coisa assim que nós temos que refletir. Nós não vamos criar uma porção de ilusões ou, em nome da doutrina espírita, criar certas práticas que não têm um respaldo nem científico e nem um respaldo, vamos dizer assim, doutrinário, né? Mas eu creio que nós podemos meditar a respeito disso também. Tem um capítulo que o Herculano trata sobre a energia mediúnica, ele fala sobre o fluido, né? Como que acontece esta interação
no campo da mediunidade, na comunicação. Como que isso acontece? Então ele esclarece, o livro dos médiuns também fala sobre isso, e que há uma interpenetração fluídica ou das energias mediúnicas, né, chama de energia mediúnica, mas são fluidos, e estes fluidos que nós todos, né, o fluido nosso perispiritual, há uma junção, há uma interpenetração dos fluidos perispiritual para que possa haver a comunicação. Então não é só a questão mental. Eu já ouvi alguns expositores dizerem assim, não, é uma questão mental, então é tudo como se fosse uma telepatia. Eu emito um pensamento e aí o espírito comunicante acaba se sintonizando com aquele médium e o espírito então consegue dar a comunicação, captar as ondas de pensamento do outro e etc, etc. Mas o Kardec não diz isso, o Herculano também não diz isso. Ele diz que há uma necessidade de haver como se fosse uma interpenetração, uma mistura do fluido do encarnado e o fluido do desencarnado para que possa estabelecer este contato, né? Eu imagino assim, que para você escutar não precisa ter o som, para ter o som você não precisa de ter o ar, se você tira o ar não tem som, não é isso? Então, os espíritos dizem que o fluido cósmico universal é vamos dizer assim, é o instrumento que o espírito precisa para se comunicar uns com os outros, né? Então, a grande distância, nós conseguimos nos comunicar através do nosso pensamento. É claro, por isso que quando nós fazemos uma prece à distância e emitimos um pensamento, uma vibração à distância, também a pessoa consegue ter assim uma ajuda. A gente sabe bem disso também. Mas na comunicação mediúnica ali é um trabalho mediúnico. Está todo mundo aqui num trabalho mediúnico. Então, segundo Kardec, segundo o Herculano, nesse livro Mediunidade, que é um repositório de sabedoria, esse livro, ele diz que tem que haver esta junção de fluidos de um e de outro, né? E essa sintonia. Tanto que o Chico Xavier conta que quando ele começou a trabalhar, ele e o Emmanuel tiveram que afinar suas antenas, né? E durante anos e anos ele psicografava, um belo dia o Emmanuel, o Chico falou assim, ô Emmanuel, eu já tenho um monte de material aqui, vamos fazer isso o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos trabalhar com isso, vamos publicar, vamos divulgar? Ele falou, não Chico, isso aí tudo você pega e joga fora. Porque agora que nós estamos afinados para começar um trabalho conjunto, né? Então, sabemos que existe aí toda uma preparação, né, entre o espírito que vai trabalhar com o médium, ou mesmo, a não ser numa obsessão, que aí já não precisa dessa afinidade, que a afinidade já traz de outras encarnações. Normalmente, uma grande obsessão, uma obsessão, subjugação, possessão, esse tipo de obsessões mais profundas, não é assim, nada ao acaso. São companheiros de outras encarnações que um prejudicou o outro e estão tão ligados um com o outro, assim como os laços do amor nos une, os laços do ódio também nos unem, né? Só que a gente vai ter que trabalhar os laços do ódio para que ele possa se transformar em amor. Vai demorar um bocadinho, mas esse é um grande trabalho que nós temos que realizar. Então, nós vamos encerrando a nossa participação. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se tiver alguma dúvida dos nossos internautas, nós ficamos aqui à disposição. Eu sei que para falar do livro do Herculano, ainda mais com a minha pequenez aqui, eu precisaria de um dia inteiro, né? Porque eu não sou muito boa de fazer uma síntese, né? Ainda mais fazer uma síntese do livro do Herculano Pires não é fácil. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada para participar da comemoração do centenário do nosso querido Herculano Pires e que essa comemoração ela seja muito divulgada pelo mundo inteiro para que as pessoas se interessem de conhecer os livros do Herculano, porque ainda os livros já estão bem divulgados, né, Herculaninho? Mas está faltando divulgar ainda bastante. Não é só divulgar, porque as pessoas precisam estudar.
né? É um livro, não é um livro para ler. O livro para ler pode ser os romances dele dá até para ler só. Agora, os outros livros dele precisa estudar mesmo. Então, e aí? Você tem pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Boa noite, Júlia. Muito obrigado. Trazendo colocando uma colher nessa panela das dúvidas sobre os animais, né? Eu lembro que no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, Kardec fala dos magnetizadores não espíritas, que transferem energias do seu corpo para outra pessoa, e às vezes até conversando com outro, totalmente despreocupado daquilo que está fazendo. Ele diz que a diferença do passe da espírita, Kardec não usava esse nome, né? Usava a magnetização espírita, é o concurso dos espíritos, e Herculano nos ensina no livro Obsessão, Passe e Doutrinação, que, de fato, a pessoa que dá o passe não tem muita como dirigir o passe, mas são os espíritos chamados durante a preparação e a oração que vêm e aplicar o passe. Eu lembro isso porque, nesse caso, se a gente faz isso com humildade, com um animal ou com uma pessoa, é permitir que os espíritos apliquem o passe. Me lembro porque eu tive um caso pessoal em que nós trouxemos um cachorro que tinha sido atropelado para a casa do Herculano, e ele fez uma oração e deu um passe. E o Herculano tinha a filha dele, a Lolo, tinha uma cachorrinha pequinesa, a Ming, e que, nas situações críticas, ele também fazia oração e dava passe na cachorrinha. Quer dizer, mas nesse sentido, não é uma magnetização no sentido de Mesmer, no sentido dos magnetizadores pré-Kardec, mas no sentido de a contribuição do plano espiritual em ministrar os fluidos necessários para o restabelecimento daquele corpo biológico. Entendo, eu acho, como eu não fechei a questão, né? Eu só coloquei a questão para a gente meditar, estudar e analisar, porque está na moda, e o que está na moda é capaz de pegar de uma tal maneira. Então, aqueles que estudam Kardec, estudam a doutrina, precisam de dar um posicionamento. Mas eu acho que todos nós temos magnetismo, que é o nosso fluido vital, nossa energia. Quando você impõe a mão sobre uma pessoa, você está dando do seu fluido vital, você está dando a sua energia. Agora, o plano espiritual potencializa, né? Muitas vezes você dá uma energia, você não está muito bem naquele dia, então o plano espiritual tenta neutralizar algumas coisas negativas e ajuda a potencializar a sua energia e ajuda aquela pessoa. Então, eu penso que normalmente o passe no centro espírita é um passe misto, mas não exime o médium de dar o que é dele também, não é verdade? Né? Agora, no caso dos magnetizadores, tem alguns magnetizadores que dão mais energia, talvez deem maior abundância, né? São capazes são aqueles que são capazes de curar mais do que os outros. Eu acredito nisso também. E também acredito que o plano espiritual tem recursos para neutralizar e, quem sabe, pegar a sua energia e colocar num patamar que sirva para o bem-estar, né, de quem está, em termos na escala evolutiva, num patamar, numa distância que existe entre nós e Deus, que é a distância que existe entre você e o animal. Não sei. Eu continuarei estudando porque eu não sei dar uma posição dizendo assim, é assim. Se tiver algum internauta que queira me dar uma posição e os argumentos, né, a gente aceita estudar junto. Só complementando
completando o que o Molina falou, não seria, então, quando a gente dá um passe, que não seriam as minhas mãos, Senhor, mas as suas? Estaria fazendo o que Jesus mandou fazer, não é? Completando isso do Molina. Então, quando nós vamos tocar um animal, direcionar um passe, Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua, seja feita a tua vontade. Olha, eu acho que, de qualquer maneira, você doa sua energia. Não Mas tem você como... não pega a energia Não. do magnetismo e passa? Como assim? Pegar... Quando você levanta a mão, você está pegando... Isso é uma coisa de física mesmo, não é? Não, levantar a mão é um ato, vamos dizer assim, é um costume, né? Porque você não sabe se em cima ou embaixo, do lado, o espírito onde está, né? De que lado ele se encontra, ou se a energia de cima ou de baixo é toda a mesma energia. Energia é energia, né? Não tem essa diferença. Então, o fato de você levantar ou não, isso para mim é mais assim um condicionamento das pessoas, né? Agora, que você doa a sua energia, não resta dúvida. Porque não tem como eliminar a sua energia, a não ser que você não dou minha energia, eu seguro minha energia. Então, você está segurando. Mesmo assim, você tem um campo magnético que você irradia, mesmo você segurando as mãos, dizendo, não dou a minha energia, mas está irradiando também, né? Porque muitas vezes a gente entra num hospital, não vamos lá fazer a imposição de mãos, porque às vezes a pessoa vai achar que, ou então ela pode não gostar. Então você faz uma prece ali, você fica de longe e joga a sua energia lá, à distância mesmo, né? Então, boa noite. Oi. Parabéns pela palestra. Não, eu só queria fazer um comentário, porque eu sou uma dessas pessoas que trabalha com passe em animais desde 2007. Então, eu queria fazer um relato para a senhora, pelo seguinte. A gente vê no trabalho espiritual, não é a coisa muito mais ampla, muitas vezes, do que a gente imagina, porque não é só o trabalho de tratamento espiritual para os animais. É também uma forma de divulgação da doutrina, porque, geralmente, quem nos procura não são espíritas. Ou são pessoas que procuraram uma casa espírita e lhe foi negado. Essas pessoas, muitas vezes, têm um amor, até certo ponto, é terrível falar isso, até meio desequilibrado em relação aos animais, né? E Herculano, nesse livro Mediunidade, o que me fez realmente acreditar nesse trabalho e acreditar, primeiro foi o estudo da doutrina, que eu sou da casa há 40 anos, né? E eu, particularmente, tenho uma admiração profunda pelo professor Herculano Pires, pela família, que conheço desde criança, pela tia Lu, que me ensinou tudo o que eu sei pela doutrina. E o que eu aprendi, e lendo o livro Mediunidade várias vezes, tentando entender, né, o professor Herculano ele coloca, nesse capítulo, o que me deixou profundamente até emocionada de ver a sensibilidade dele em relação aos seres vivos no geral, ele fala exatamente assim: os animais não têm a mediunidade, mas podemos oferecer-lhes a ele os recursos mediúnicos. Aí ele deixa claro o seguinte, que quando nós dirigimos o nosso pensamento a Deus, dirigimos o nosso pensamento a esses espíritos zoófilos, que ele chama de espíritos zoófilos, né? Ele até chama de mediunidade zoológica, né? Esses que trabalham em função dos animais. Quando nós dirigimos o nosso pensamento a Deus, a esses espíritos zoófilos, a situação magnética se modifica. E os espíritos, eles acabam meio que, usando uma linguagem rude, mas para tentar fazer as pessoas entenderem, purificando os nossos fluidos, muitas vezes impuros, que fazem com que, no livro dos médiuns, no caso do Dr. T, que magnetizou o seu cão, foi isso que aconteceu. Os fluidos impuros, muitas vezes, que são mais fortes do que essa energia muito sensível dos animais. Trabalho com isso desde 2007. E, muitas vezes, a cura dos animais, a pessoa tendo... Eu tive, particularmente, a cura de uma cachorra, foi o que me levou a esse tratamento, que ela foi desenganada pelo veterinário, que deu 2 semanas de vida para ela, que estava com câncer gravíssimo, ela ficou curada com um passe e a homeopatia junto. Claro que, como qualquer tratamento espiritual, a gente sempre aconselha, não pode deixar o tratamento médico, né? Tem que juntar com o tratamento físico também, o tratamento espiritual. E ela ficou curada. E o caso dela acabou indo parar
num congresso da USP. Então, assim, o professor Herculano também conta nesse livro que ele deu o passe nessa cachorrinha, como o doutor Molina falou, né? Então, o que a gente sente nesse trabalho, que muitas vezes as pessoas que são levadas, que em 90% não são espíritas, é uma oportunidade para nós também, espíritas, de divulgação da doutrina, que talvez os animais sejam um caminho para que essas pessoas se interessem pela doutrina espírita. Eu não sei o que você pensaria sobre isso. Olha, eu acho que você mesmo falou, você já deu a resposta toda, né? Então, eu, particularmente, não esposo do seu pensamento. Eu acho que eu adoro animal, sempre tive animais na minha casa. Nossa, eu acho que a gente tem que tratar com todo amor e carinho, né? E ajudá-los, porque eles também estão em evolução, mas tem algumas coisas que eu abri falando aqui, né? Como o capítulo fala sobre mediunidade zoológica, então, como eu tenho que falar do livro, então eu falei sobre os assuntos que contém o livro. Mas eu tenho um pensamento um pouco diferente disso, não fechei a questão, mas eu disse que eu estou ainda estudando sobre o assunto, né? Eu tenho assim, não vou dizer você está errada, nem fulano está errado, nem Beltrano, nem eu, nem ninguém. Não, eu acho que isso é uma coisa que está em experiência, está virando uma moda hoje em dia, né? Talvez esse trabalho não devesse ser feito numa casa espírita. Talvez devesse ser feito uma casa separada. Falar, aqui não é um centro espírita, isso aqui é um local de atendimento espiritual para os animais, né? Não sei, talvez. Também eu não pensei no caso, não sei também te dizer, espero que eu não tenha ofendido algum de vocês. Até porque eu nem sabia que vocês tinham alguém que trabalhava com a questão dos animais, né? Eu sou muito simpática aos animais, adoro os animais, não tenho medo dos cachorros, já fui mordida de cachorro, mas tudo bem, né? Conforme diz, né? É o instinto dele. Então, eu acho que você que tem que tomar cuidado, porque o cachorro tem um instinto, o animal, cada um tem o seu instinto, tudo bem? Bom, então agora nós vamos fazer uma pergunta da internet. O Antônio Leite mandou uma pergunta que ele fala assim: no capítulo 14 da obra da mediunidade prática, o professor Herculano fala de mediunidade como comunicação plena, aberta para as relações sociais e para os valores espirituais. Ele gostaria de saber se você pode falar um pouco disso. Posso. Que, na verdade, a nossa mediunidade se desenvolve também na relação com o nosso semelhante, né? Se você ficar numa ilha, assim como você não tem a possibilidade de evolução, também a sua mediunidade vai ficar ali estática, vai ficar parada. Pode ser até que alguma coisa possa desenvolver no sentido de você estar mais introspectivo e buscar a sintonia mais alta, etc. Mas a mediunidade é de relacionamento, se aprimora na relação com os nossos semelhantes, trocando os pensamentos, né? Mesmo que eu não seja médium, mesmo que eu não seja nem ostensivo nem nada, e você não percebe, e você nem acredite nisso, mas nós estamos sempre trocando pensamentos. Então, eu acho que é isso que o Herculano fala da mediunidade de relação e a possibilidade de evolução, né? Então, quanto mais nós vivermos num ambiente onde os pensamentos forem melhores, por isso que nós temos que melhorar. Por isso que o Evangelho de Jesus, o aspecto moral da doutrina espírita é muito importante, porque na medida que formos melhorando, também nós iremos aprimorando cada vez mais a nossa mediunidade. Ele fala aqui no capítulo que fala sobre a mediunidade prática, né? É o capítulo 14º do livro. Júlia, eu queria quero fazer uma observação, pelo que você falou no finalzinho da sua resposta, sobre o comportamento animal, que nós temos um trabalho nesse sentido. O trabalho
Ah, sim. Vai aparecer um monte de animalzinho aqui na porta do Caibarchutel, né, que é a casa do Herculano Pires, para fazer o tratamento espiritual dos animais. Oi? Não, mas não tenho nada... Eu que peço desculpas se eu toquei nesse assunto aí, desconhecendo sobre a sua participação, né? Mas, de qualquer maneira, eu tinha que falar porque faz parte do que está no livro. Bem? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Vamos encerrar, então. Nós gostaríamos de agradecer a Júlia pela presença, pela palestra. E a nossa próxima palestra, então, será no dia 29 de janeiro, com o Dr. Milton Calsolari, com o assunto Deus Existe. Agradecemos a todos a presença. Obrigada. Obrigada.